8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo, hein, ao Jornal Gente desta segundona, semana começando depois de um feriado que foi meio prolongado, meio não prolongado para muita gente, mas aqui estamos hoje abrindo o Jornal Gente, começando com os principais assuntos. Já agradeço a todos que estão conosco e lembro que você também pode nos acompanhar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, se quiser nos acompanhar também em áudio e vídeo. Vamos lá. Quando a gente olha o cronograma de vacinação que foi divulgado pelo governo do estado de São Paulo, o que é que a gente tem? A gente tem aqui o retorno da vacinação por faixa etária a partir do dia 1º de julho. Então, o governo do estado diz que de 1 a 20 de julho serão vacinados os moradores do estado de São Paulo entre 55 a 59 anos. 1º de julho. Depois, a segunda faixa etária, 50 a 54 anos, será aberta de 2 a 16 de agosto. E 45 a 49 anos, de 17 a 31 de agosto. Me chamou muito a atenção de um anúncio que foi feito ontem pela Prefeitura do Rio de Janeiro a respeito da vacinação no Rio por faixas etárias. O Rio de Janeiro disse o seguinte, que vai conseguir antecipar um pouco o cronograma inicial e que, agora, na cidade do Rio, nós temos nessa semana, hoje, dia 7 de junho, a vacinação de moradores com 57 anos. 56 na terça, 55 na quinta, 54 na sexta e 54 no sábado, que é o dia da repescagem. Ou seja, no Rio de Janeiro, quem tem 54 anos de idade vai se vacinar agora, dia 11 de junho. Sexta-feira agora, daqui 4 dias. Em São Paulo, quem tem 54 anos de idade vai se vacinar de 2 a 16 de agosto. Se essa pessoa se vacina no primeiro dia, ou seja, no dia 2 de agosto, e aí se nós compararmos essa situação com a do Rio de Janeiro, dá 50 dias de diferença entre a data possível para vacinação de um cidadão com 54 anos em São Paulo e 54 anos no Rio de Janeiro. E aí eu não preciso ser óbvia, não é? Para lembrar a todos que no meio de uma pandemia, um dia entre a vacina e a não vacina pode fazer toda a diferença. Imagina quando a gente está falando de 50 dias. E aí eu fui dar uma olhada aqui nos calendários ou nas previsões. Alguns estados e alguns municípios divulgaram calendários, agora que o Ministério da Saúde liberou a vacinação por faixa etária abaixo dos 60. Outros estão fazendo ali a conta-gotas, sem se comprometer com uma data de encerramento da população adulta. E aí eu fui dar uma olhada em como é que está a situação pelo Brasil. Já falei de São Paulo e falei do Rio. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governo do estado se compromete a vacinar com uma dose, não é? A população adulta entre 50 e 59 anos no mês de junho. E em julho vai vacinar a população entre 40 e 49 anos de idade. Lembrando que em São Paulo, por exemplo, essa população na faixa dos 40 começa a ser vacinada na segunda metade de agosto. Quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar uma capital aqui do norte do país, Macapá, já iniciou a vacinação nas pessoas com 59 anos de idade. Salvador divulgou aqui mais uma tabelinha de vacinação. Começou a vacinar pessoas com 55 anos ou mais no finzinho da semana passada. Ou seja, essa faixa de 55 anos também já está sendo vacinada em Salvador. Campo Grande, por exemplo, para pegar um estado do Centro-Oeste, começou a vacinação também na semana passada para o público com 56 anos ou mais. Manaus está bem. Começou a vacinar sexta-feira passada o público a partir de 55 anos de idade. Lembrando que São Paulo se programa para vacinar a partir de 59 em 1º de julho. E a gente hoje está em 7 de junho. E aí a gente tem que fazer aqui algumas perguntas, não é? O que está acontecendo?
por que a vacinação por faixa etária em São Paulo está tão atrás na comparação com outras capitais do Brasil. São Paulo está recebendo menos vacina do que deveria? São Paulo tem uma população idosa numa proporção tão maior que outros estados para justificar esse atraso? São Paulo colocou outros grupos prioritários na vacinação na frente e deixou a vacinação por faixa etária para um segundo momento? Também essa é uma escolha política. Até porque, por exemplo, alguém com comorbidade com 18 anos já pode se vacinar a partir de agora em São Paulo e não pode em outros estados. Qual é a melhor das decisões? O fato é que, olhando o recorte do dia de hoje, uma pessoa de 54 anos se vacina nessa semana no Rio de Janeiro e em São Paulo só na metade de agosto. Bom dia, Thaís. Bom dia para todos que estão acompanhando o Jornal da Bandeirantes. Gente, viu, Thaís? Eu ia destacar aqui a situação de Manaus, mas esse assunto levantado por você é muito importante, né? E eu tenho uma visão um pouco diferente do que está acontecendo. Acredito, até pelos números que a gente levanta aqui, que a situação de São Paulo é diferente de todo o Brasil por uma questão muito simples. São Paulo tem uma população muito grande, é a maior população em todos esses segmentos, de longe, não precisa nem fazer o levantamento, para ser vacinada. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo nós temos 800 mil profissionais da saúde. Qual é o local do Brasil que se aproxima desse número? A escala para vacinação em São Paulo ela é muito maior e talvez esteja ligada a essa diferença ressaltada por você aqui na abertura do Gente. Agora que nós vamos vacinar mais grávidas, são 100 mil grávidas para serem vacinadas na cidade de São Paulo. 100 mil grávidas que vão entrar agora também nesse adicional que está sendo feito para vacinação aqui na cidade de São Paulo. E tem uma outra questão que eu levanto aqui também como suspeita para termos essa diferença dos números aqui mencionada pela Thaís, e que claro que é uma dúvida natural de todas as pessoas, e principalmente aqueles que, como eu, estão aguardando na fila para tomar a vacina e querem saber exatamente o dia que vão conseguir pelo menos tomar a primeira dose, que diz respeito à segunda dose. Nós noticiamos aqui recentemente interrupção da vacinação na Bahia, no Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, que sempre estava no primeiro lugar lá. Há especialistas indicando que eles vão ter problema lá na frente com a segunda dose, porque eles não estão guardando segunda dose para aqueles que estão sendo imunizados. Os números que são levados em conta para essa distribuição da vacina são os números do censo de 2010, o último censo que nós temos. Para você ter uma ideia, Thaís, eu fui atrás de um número aqui que é importante e diz muito respeito a isso que nós estamos tratando. A população de 80 a 84 anos em São Paulo para ser vacinada, segundo o censo, era de 200 mil cidadãos. 200 mil cidadãos têm entre 80 e 84 anos, segundo o censo de 2010. Quando São Paulo abriu a vacinação para esse público, recebeu um público de 250 mil pessoas. 50 mil pessoas a mais do que aquilo que se esperava para esse público-alvo. Então, a defasagem do censo também tem de ser levada em conta na hora de você fazer essa previsão. O Ministério da Saúde não tem culpa, ele leva em conta o parâmetro que tem. E aí também a importância de se realizar um censo para uma distribuição como essa. Então são fatores que, na minha visão, podem explicar essa diferença de dados. São Paulo tem uma superpopulação mesmo, é preciso entender isso. Ainda que haja esse equilíbrio na distribuição pelo Ministério da Saúde, nós temos situações diversas. E guardar a segunda dose, né, há especialistas que divergem a respeito do assunto, é uma estratégia. É uma estratégia de São Paulo. Lá na frente nós vamos saber, né, o que deu certo, o que deu errado. Não dá nem para trazer culpa aqui para ninguém, nem interpretar como má fé. O que as pessoas estão fazendo, o que os especialistas da saúde estão fazendo é uma análise. Olha, é melhor aguardar a primeira dose e depois jogar a segunda dose por um prazo maior do que aquele que é recomendado, ou nós devemos garantir a segunda dose? São Paulo opta por essa segunda opção, guarda a segunda dose para todo mundo, e isso também pode ser uma justificativa para essa diferença de calendários. É possível. Só para a gente fechar aqui, por enquanto, o assunto. Aliás, vou pedir para o nosso ouvinte se manifestar também a respeito disso e contar qual que é a evolução da vacinação no lugar onde você está ouvindo a Rádio Bandeirantes, com a grande audiência que a gente tem na Rádio Bandeirantes em todo o Brasil. Pedro, para mim, justificar
atraso ou avanço por tamanho não é o melhor dos argumentos. Porque, por exemplo, São Paulo é maior do que as outras capitais do país em termos de população? Sem dúvida. Mas também é a capital que tem mais recurso, tem o maior PIB, tem uma alta capilaridade no serviço de saúde e deve receber vacina proporcional à sua população. É isso que o Ministério da Saúde faz. Ele calcula e divide. Então, o fato, por exemplo, Estados Unidos, 300 milhões de habitantes. Isso foi algum impeditivo para que a vacinação corresse lá de forma célere? Não, é uma questão de dinheiro e organização, coisa que o país tinha as duas, dinheiro e organização, e vacina. Conseguiu vacinar uma quantidade gigantesca da sua população em poucos meses, a ponto de que, por exemplo, no final de semana, pela primeira vez desde março do ano passado, Nova York não registrou nem uma morte por Covid. Zero. Então não é uma questão de ser grande ou ser pequeno. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta então. Se o Brasil recebe 800 mil doses de uma vacina e tem 800 mil profissionais da saúde em São Paulo, eles têm prioridade para tomar, as 800 mil vacinas vêm para São Paulo? Não. Lá em outros estados, todos os profissionais da saúde vão ser vacinados. Em São Paulo não serão. A gente não sabe, Pedro. A divisão é feita pela quantidade de moradores de cada estado pelo Ministério da Saúde. O que eu tô querendo dizer, então, Thaís, se é que São Paulo tem 20% da população do país, 20% das doses vêm para cá. Como essas 20% das doses vão ser aplicadas na população, essa é uma questão que é definida pelo governo do estado e depois pelas prefeituras. Mas a divisão leva em conta a população, não é? Não, leva em conta os grupos de comorbidade. O que eu estou querendo dizer é que São Paulo, às vezes, não recebe as vacinas suficientes para aquela comorbidade. Por quê? Aí Porque o governo do estado deve levantar maior. a mão e falar, olha, vocês estão mandando menos vacina do que deveriam mandar para a gente, essa conta está errada. Isso até agora não aconteceu. Para mim é uma diferença muito grande, Pedro, de quase 2 meses na vacinação da mesma faixa etária, na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, que são os 2 maiores municípios do país. Cláudio Humberto já está com a gente aqui, Juliana Lombardi? Ainda não. Daqui a pouquinho o Cláudio Humberto estará conosco para trazer o seu destaque também. Claro que aguardando a sua participação para você interagir conosco. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a situação do presidente da CBF, hein? Rogério Caboclo, afastado por 30 dias depois de denúncia de assédio sexual e moral. Já aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital e já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular, sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detrandigital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Pavê e pudim chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lac também. Mistura pra molho e leite condensado. Se o chipom no sabor lá em casa tem. Italac. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Muito bom dia para os ouvintes do Jornal Gente, destacando agora o caminho pela rodovia Ayrton Senna, sentido capital de São Paulo, com problemas, muita lentidão agora do quilômetro 26 até o 20, ali na aproximação com a rodovia L. Smith. Depois o trânsito melhora um pouco, volta a ficar lento entre os quilômetros 18 e 17. Sentido interior de São Paulo, caminho tranquilo. Aproveite o Arraiá do Atacadão, seu parceirão com as ofertas que só o maior atacadista do Brasil pode oferecer. Corra até a loja Atacadão mais próxima de você e aproveite. Atacadão, seu parceirão. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. 8h15. O Cláudio Humberto já está conosco aqui no Jornal Gente desta segunda-feira para trazer o seu destaque também direto de Brasília, capital federal. Fala, Cláudio, bom dia.
Bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Freitas, bom dia Brasil, peço desculpas, aqui a comunicação da Vivo é difícil, mas vamos lá, vamos tocar, que agora eu acho que talvez restabeleça aqui a qualidade da conexão. Eu trago como destaque aqui o julgamento, ou a decisão, né, ocorrida na sexta-feira passada, da diretoria da Anvisa, a agência reguladora de vigilância sanitária, sobre aquelas duas vacinas, né, que estão barradas pela Anvisa, ou estavam barradas, ainda continuam pela agência reguladora, que são a russa Sputnik V e a indiana Covaxin. E o que a gente assistiu na sexta-feira, cá para nós, né, minha gente, cá para nós, foi mais um espetáculo, mais um exibicionismo de arrogância de um bando de burocratas que fazem pose de cientistas para barrar vacinas, para determinar que esta ou aquela vacina não pode ser administrada aos brasileiros. Estamos falando de duas vacinas que têm sido aplicadas largamente em dezenas de países em todo o mundo. No caso da vacina russa, 64 países adotam essa vacina. No caso da vacina Covaxin, uns 20 países também, que é uma vacina mais recente, uns 20 países já adotaram essa vacina. Essa Covaxin foi aplicada no primeiro-ministro da Índia. Ele tomou essa vacina, a Covaxin. A vacina está sendo aplicada largamente em larga escala, as duas vacinas, no México, em vários países. No Brasil, não. E qual é a alegação? Falta isto, falta aquele documento, faltou aquela informação, faltou aquela resposta. Eles ficam apegados àquelas preciosidades burocráticas sobre as quais falou aqui conosco o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros. São preciosismos absolutamente desnecessários num momento como esse. E aí foram quase 9 horas, minha gente, 9 horas de sessão. É porque a gente, que é leigo, né, não presta muita atenção nisso, mas eu prestei. Você sabe o que eles fizeram? Ficaram repetindo, lendo exaustivos, longos votos, que eram cópias uns dos outros, eles repetindo a mesma coisa, só para aparecer, só para ficar ali um bom tempo, 1 hora, expostos em transmissões pela internet ou pela mídia formal, etc. Tudo gente querendo aparecer, um bando de burocratas. Muitos de nós, até por desconhecimento, imaginamos que a Anvisa tem ali um grupo de cientistas, todos de jaleco branco, óculos fundos de garrafa, todos eles ali em microscópio, fazendo experiências em laboratório. Não tem nada disso, são apenas burocratas, são até qualificados, se não fosse não teriam passado no concurso. Mas não passam disso, eles ficam lá verificando se cada um dos documentos está lá, e estão lá. Mas assim, você sabe qual é o preciosismo da Anvisa? É o seguinte, por exemplo, no caso da Covaxin, eu apurei essa história, apurei no fim de semana. Eles pegam e exigem determinados estudos. Os estudos estão lá. Cada uma desses produtores de vacina entregou à Anvisa mais de 1 giga de documentos, mais de 1 gigabyte de documentos. Quem entende minimamente de internet, não sei que sabe do que eu estou falando, né? 1 gigabyte cada um deles entregaram de documentos. Qual é a alegação da Anvisa? Quando o documento se refere ao ensaio clínico realizado no número tal, realizado em tal data, aí tem lá um link para eles clicarem e ter acesso ao ensaio clínico integral. O que é que a Anvisa exige? Que em vez de link, ali no lugar do link, eles colhem todo o estudo. A partir daquele parágrafo, colhem todo. É isso. É coisa meramente burocrática. Não é que faltem documentos. Os documentos estão lá. Eles a questão é que eles exigem coisas que são risíveis, absolutamente risíveis, não é? E sem contar a atitude irresponsável perante uma população, a brasileira, que precisa tanto como qualquer outro país, né, de vacinas e mais vacinas. Eu fiz essas contas. O Brasil, considerando a média de óbitos diários registrado no Brasil, né, na sexta-feira a expectativa era de 78 óbitos a cada hora. Às 9 horas, enquanto esses caras discutiam os sexos dos anjos lá na Anvisa, em 9 horas, 700 pessoas podem ter falecido.
Você vê a desconexão dessa gente com a realidade que os cerca, eles não estão nem aí. Sabe, são pessoas que não estão absolutamente interessadas, não estão interessadas no que se passa no Brasil. É preciso que o Senado Federal, que é o único órgão de Estado que é capaz de interferir nisso, que haja nesse sentido. Tem que chamar as falas desses caras, não é possível. Né? E, segundo as informações que eu tenho, os interesses, alguns inclusive pouco republicanos, é que estão determinando esse tipo, interesses diversos, né? É que estão determinando esse tipo de comportamento especificamente em relação a essas duas vacinas. Com relação às outras que já foram aprovadas, não, isso aí, com relação a isso, não tem nada. A gente tem, até porque todos somos pessoas de boa fé, nós temos a tendência de dar credibilidade às discussões e às decisões, às deliberações de agências reguladoras como a Anvisa. Mas, olha, é preciso estabelecer uma séria desconfiança sobre o que está acontecendo ali, viu? Porque, afinal de contas, essa decisão, essa relutância da Anvisa de liberar essas duas vacinas, representaram de cara, lá no início do ano, 30 milhões de doses que deixaram de ser aplicadas nos brasileiros. Isso poderia ter salvado muita gente, muita gente. É por isso, Thaís, que eu não acredito que essas pessoas da Anvisa durmam com tranquilidade, né? Que quando ali no final do dia possam repousar com a consciência tranquila. Eu não acredito nisso. No final de semana, Cláudia, a gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes o representante da Anvisa, Gustavo Mendes, ele é o gerente de medicamentos da Anvisa, a respeito dessa decisão envolvendo a Covaxin e a Sputnik V. Ele explicou que há uma diferença entre o que foi definido para essas vacinas e para as outras que já são aplicadas, porque o uso emergencial dessas duas vacinas não foi aprovado no país. Foi aprovada a importação em caráter excepcional da vacina russa, 1% de população no máximo a ser vacinada com esse imunizante, conforme o que ele diz, os padrões da OMS. Gustavo Mendes disse que, a partir disso, será possível uma análise mais criteriosa da Sputnik V. É uma vacina que ainda não respondeu todas as nossas perguntas de segurança, qualidade e eficácia, mas que é possível um uso controlado, acompanhado pela Anvisa, acompanhado pelos aplicadores. É um uso que nós podemos dizer que ainda está num ambiente de observação, porque essas informações precisam ainda ser geradas. Então, nós estamos considerando como um uso controlado, restrito, para que a gente possa ter certeza se vai poder ampliar para o uso irrestrito ou não. E aí eu fico na dúvida a respeito do seguinte: a Anvisa está dizendo que permite um uso controlado, é esse o termo usado, em 1% da população de moradores de estados do Nordeste que entraram nesse consórcio para a compra da Sputnik V. Por exemplo, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Sergipe e Maranhão. Se a vacina é ok, por que não libera de vez? Se a vacina não é ok, por que liberar para 1%? E se eu for 1%, que na hora H da vacina, tomar essa vacina nessa condição de instabilidade que foi criada pela Anvisa? A gente perguntou isso para o Gustavo Mendes e ele disse que esse é o padrão do uso controlado. Mas eu te confesso, viu, Cláudio, não me convenceu. Não convence ninguém, né? Esse rapaz é um sub lá da Anvisa, né? Porque quem decide mesmo são 5 diretores. E nem precisa ter os votos de 5. Tanto que a votação foi 4-1, né? A votação nesse sentido, de negócio de administrar a vacina de maneira controlada, apenas 1% da população. Eles não têm conhecimentos científicos para determinar isso. Ponto. Eles são burocratas. Não passam disso, são burocratas. Tem lá o Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, que me parece que é médico, né? E pronto, e acabou. Né? O resto é burocrata. E assim, mesmo na condição de médico, não o torna especialista nesse ramo aí. É preciso também levar isso em conta, né? Eu continuo assim, achando tudo muito estranho. É tudo muito estranho, né? A Anvisa, em algum momento, deu a entender o seguinte: olha, se os governadores querem importar, que importem, mas serão nestas condições aqui que nós estamos impondo, etc. e tal, nós não nos responsabilizamos em relação a isso. Quando o gerente de medicamentos diz que a administração dessas vacinas vai ser monitorada pela Anvisa, monitorada como? Eles não conseguem fiscalizar aeroporto, minha gente.
Eles não conseguem fiscalizar o aeroporto. Vem com essa lorota de que vão monitorar. Vão monitorar o quê? O que a gente espera de uma agência reguladora é a responsabilidade de tomar as decisões que são necessárias para a população. Autorizar 2 vacinas e colocá-las sob suspeita, então é melhor não autorizar. Não é? Quer dizer, eu não consigo entender até também, tem muita coisa que eu não consigo entender nessa polêmica. Uma delas é porque que os produtores das 2 vacinas já não deram uma banana para o Brasil. Porque enquanto o Brasil cria dificuldades para importar essas vacinas ou produzi-las aqui, o mundo inteiro quer. Né? Há quem queira, como disse acho que foi o embaixador da Rússia aqui no Brasil, quando a Anvisa, a última molecagem que a Anvisa fez com a Covaxin, com a Sputnik V. Essas pessoas, eu fico de cara, como é que eles já não desistiram do Brasil? Tantos países ali, tem fila de países clamando, pedindo, implorando pelas vacinas. E o Brasil criando dificuldades para importar as vacinas. Eu trouxe aqui, Thaís, Pedro, talvez há uns 2 meses atrás, a informação que eu apurei, né, sobre um pedido de importação da vacina indiana, daquela Covaxin, que foi feita pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está habituado a fazer isso. O Ministério da Saúde solicita autorização de importação de medicamentos e vacinas, fármacos, de uma maneira geral, rotineiramente, né, para atender às necessidades lá do SUS, etc. No caso da Covaxin, foi mais um desses pedidos. O Ministério da Saúde sabe exatamente o que fazer. Pois bem, isso só pode formalizar o pedido depois de atender a todos os requisitos, todas as exigências da Anvisa, que não são poucas, né? Nesse caso da Covaxin, era um processo de 3.700 páginas. Só para você ter uma ideia disso. Aí o Ministério da Saúde foi lá e formalizou o pedido de autorização para importar a vacina indiana já pronta, já chegaria envasada, etc. e tal. E aí o que é que acontece? A Anvisa respondeu em 24 horas, uma rapidez estonteante, em 24 horas, claramente sem examinar nada. A Anvisa responde que só pode levar em conta aquela solicitação se forem atendidos mais essas exigências. Aí apresentou mais uma lista de documentos, além daqueles que eles já exigiam e que foram atendidos. Aí exigiram mais documentos. Entre estes, o pedido, a autorização de importação, que era exatamente o que estava sendo solicitado. Vocês percebem? Era exatamente o que a Anvisa exigia do Ministério da Saúde que apresentasse a autorização de importação que estava sendo solicitada a eles. A Anvisa, que é quem emite a autorização. Isso é uma demonstração não apenas de molecagem, né, como de absoluto descuido, né, de despreparo. Não sei o que é isso, né? Mas, assim, ao fim e ao cabo, tem alguma coisa ali que faz com que esses burocratas da Anvisa tenham desenvolvido, ou fizeram com que eles tenham desenvolvido algum tipo de resistência, alguma má vontade em relação a essas 2 vacinas. Enquanto eles mantêm essa posição, e eu estou me referindo a 5 pessoas, 5, né, que são os diretores da Anvisa, enquanto isso, milhões de brasileiros estão expostos à doença e continuam morrendo a cada dia. Rede Bandeirantes de Rádio.